Cerejeira e Salazar, o trono e o altar. A relação entre os dois espelha o relacionamento complementar, nem sempre fácil, entre o Estado Novo e a Igreja Católica. Ao ascender à presidência do Conselho de Ministros, em 1932, António de Oliveira Salazar deslocou-se ao Patriarcado de Lisboa para apresentar ao Cardeal Patriarca Manuel Gonçalves Cerejeira cumprimentos oficiais. Encontraram-se no Salão Triste e Fradesco do Paço de Santana e sentaram-se no canapé lilás, onde desde logo Salazar manifestou o desejo de que o Estado e a Igreja mantivessem boas relações de colaboração. Após a concordância de Cerejeira, o chefe de governo terá dito, frio, gelado, grave, que os destinos de ambos se separariam completamente a partir de então, defendendo ele os interesses de Portugal e do Estado, independente e soberano, e contando para si os interesses da Igreja apenas na medida em que se conjugassem com aqueles. Concluída a entrevista, Cerejeira acompanhou Salazar à saída e os dois despediram-se com um aperto de mão que, segundo o biógrafo deste último, Franco Nogueira, não foi igual a nenhum dos anteriores. Ao jornalista António Ferro, que o entrevistou nesse ano de 1932, para o Diário de Notícias, Salazar respondeu que os católicos tinham sido absolutamente estranhos à sua entrada no poder e, numa clara alusão a Cerejeira, acrescentou que essa confusão se devia às suas afinidades e relações de amizade com alguns católicos de prestígio. Cerejeira nunca deixou, porém, ao longo dos anos, de mostrar estima por Salazar, indo às comemorações do seu aniversário, como por exemplo em 1934, em que dedicou ao amigo a missa e recordou com saudade a estreita vida comum durante tantos anos, comunhão verdadeira de espíritos e de corações. Os dois tinham-se conhecido por a altura da implantação da República, em Coimbra, onde ambos haviam sido ativistas católicos do CADC. No outono de 1912, as autoridades republicanas encerraram o CADC, reaberto numa sessão solene, em 8 de dezembro, onde António Oliveira Salazar, jovem estudante de Direito, natural de Santa Covadão, terá falado pela primeira vez em público. No ano seguinte, Cerejeira, que admirava a capacidade intelectual e o rigor de Salazar, como ele, filho de pequeno proprietário, vaticinou ao amigo um glorioso futuro, descrevendo-o assim no jornal. Tenu modesta, aristocracia de nervos, um quase nada irritável às vezes, a ideia clara movendo-se. Lá ia o Oliveira Salazar, para casa, porque já deram 7 horas na velha torre da universidade. É caloiro então, ora essa, é um estudante distintíssimo, o maior de Direito. Mas aquilo, é o método em tudo, um raciocínio movendo-se. Inteligência vigorosa e disciplinada, consciência escolar meticulosa. Ao ouvi-lo, dir-se-ia um mestre, e há de ser. No final de 1914, Cerejeira convidou o amigo para ir morar para a casa dos Grilos, onde ele próprio já se encontrava instalado. Salazar aceitou. Além de partilhar a intimidade e os amigos, Salazar apoiava financeiramente Cerejeira e ajudava-o à missa, enquanto este o visitava nas férias em Santa Comba e o aconselhava frequentemente. Quando Salazar escreveu no Imparcial o artigo Ela,
Cerejeira, a quem nenhuma mulher, mesmo em novo, foi associada, advertiu o amigo de que, como militante do movimento católico, não poderia entregar-se àqueles passatempos. Noutra ocasião, admoestou, aconselhando, uma vez que não pretendia casar, a não namoriscar uma das filhas de Guilherme Moreira, que da janela em frente dos grilos lhe lançava olhares e sorrisos. Também desencorajou o devaneio do amigo, com a sua explicando a Júlia Perestrelo, filha da madrinha de Salazar. Este ou outro episódio foram contados nos anos 50 pelo próprio Cerejeira, com certa malícia a Álvaro Lins, embaixador do Brasil em Lisboa. Segundo o prelado, Salazar teria pensado em casar com uma jovem milionária de Lisboa, que estava fazendo uma temporada em Coimbra, e resolveu consultá-lo. Cerejeira respondeu não conhecer o suficiente a rapariga para saber das suas boas qualidades, mas lembrou a Salazar que, sendo ela rica, o principiante e ainda pouco frutuoso professor, não lhe poderia dar uma vida ao nível do que estava habituada. E que, por outro lado, sabia o amigo, bastante orgulhoso, para não aceitar viver às custas do dinheiro da mulher e da sua família. Salazar retorquiu que, no tocante às boas qualidades, ele lhes emprestaria, mas na verdade o romance terminou e nunca mais falou nisso. Os dois amigos pertenceram também ao Centro Católico Português, CCP, criado em 1917, com origem remota no Apelo de Santarém, em julho de 1913, pela qual os bispos portugueses convidaram à efetivação da ação católica em Portugal. A aceitação do regime republicano como um facto consumado pelo CCP, que se propôs, enquanto partido católico, mas não clerical, lutar em defesa das liberdades da Igreja, atraiu sobre a organização os ataques tanto de republicanos como de monárquicos. Nas eleições de 1921, prevaleceu a escolha de candidatos enquanto católicos e a desistência dos monárquicos em seu favor, o que levou Salazar a tornar-se deputado do CCP. Acabou, porém, por assistir a uma só sessão parlamentar, devido à dissolução das câmaras, na sequência da Noite Sangrenta, de outubro desse ano, que se saldou pela liquidação de vários republicanos, de tendência mais conservadora, entre eles o então primeiro-ministro António Granjo. Salazar foi, juntamente com Cerejeira e Lino Neto, um dos principais intervenientes e triunfadores do segundo Congresso do CCP, em 1922, onde defendeu a instrução papal de aceitação de cargos públicos por católicos e a participação do centro na política nacional sem exigir o fim do regime republicano. Cerejeira e Salazar continuavam a viver nos grilos, numa rotina simples e repetitiva. Os dois amigos almoçavam habitualmente com o irmão de Cerejeira, Júlio, estudante de medicina, jantando os três com Mário de Figueiredo, Domingos Fezas Vital, Joaquim Mendes dos Remédios, Manuel Rodrigues, Pacheco de Amorim, Carneiro de Mesquita e outros. Depois da meia-noite, após saírem os amigos, Salazar e Cerejeira rezavam, em conjunto, o terço antes de se deitarem. Os dois tinham um temperamento muito diferente, nomeadamente no que tocava à ordem e à inovação. Considerando-se a ele próprio um romântico um tanto descuidado, Cerejeira referiria a Lins o gosto pela ordem rígida e milimétrica de Salazar, a quem dizia: António, tu és um monstro da ordem. O futuro chefe do governo não admitia, por exemplo, que alguém pusesse o seu lápis com a ponta para norte, quando ele o pusera com a ponta para sul. Para mostrar o horror de Salazar às inovações, Cerejeira contou que uma vez ordenou o enceramento do quarto do amigo, um hábito novo, então espalhado em Coimbra,
e para ridicularizar a moda, o outro passou a tirar os sapatos à porta para não estragarem nem sujarem. Enquanto Cerejeira era simpático, alegre, sentimental e extrovertido, Salazar era mais duro, mais sóbrio, organizado, racional, reservado, mais positivo, mais frio de temperamento autoritário, menos arrebatado. No início dos anos 50, Cerejeira afirmou ao embaixador britânico que o amigo era um hesitante, opinião mais tarde corroborada à jornalista francesa Christine Garnier, a quem disse que o vizinho do quarto era um tímido e só se lançava na ação depois de obter apoio. Confessou ainda à biógrafa de Salazar nunca ter visto tantos contrastes na mesma pessoa. Dons de inteligência poderosa, profunda, ao mesmo tempo teórica e prática, dominada pelo bom senso, dons de vontade forte, serena, metódica, tenaz, dons de coração, sensibilidade quase feminina, dedicação escondida, fino gosto. Ao lembrar no final da vida que Salazar o considerava um bárbaro literário, Cerejeira disse que o antigo companheiro dos grilos, vivendo uma vida austera, nunca fora feliz. Descreveu-o como homem repleto de contradições, ainda que o mais rico em dotes intelectuais da sua geração, considerando que a ambição e o orgulho o impediram de atingir a felicidade. Conforme recordaria Alexandre Manuel na revista Flama, de 18 de maio de 1973, Cerejeira invocaria uma conversa com Salazar em 1915, onde o futuro ditador lhe confessara sentir a vocação para ser primeiro-ministro de um rei absoluto. Embora sem apoiar explicitamente o golpe de 28 de maio de 1926, o CCP colaborou com a ditadura militar através de 3 dos seus membros, Mendes dos Remédios, Manuel Rodrigues e Oliveira Salazar, convidados a integrar o governo, o último dos quais na pasta das finanças, que só ocupou durante 5 dias. Em 1927, ano em que o Salazar deu nas vistas com os seus artigos sobre finanças, publicados no Novidades, Cerejeira acompanhou o amigo numa viagem de comboio à França, seguindo para Lourdes, enquanto o companheiro prosseguia até Paris. Entretanto, ao entrar no seu 2º ano, a ditadura militar continuou a tomar medidas que satisfizeram os católicos, nomeadamente ao assinarem a instauração de um acordo com o Vaticano relativo ao padroado do Oriente. No ano de 1928, foi o da despedida de Coimbra, de Cerejeira e de Salazar, que então iniciaram o caminho para os mais altos postos da Igreja e do governo. Com apenas 40 anos, Cerejeira ascendia a um lugar superior na hierarquia religiosa, confirmando-se assim o relevo que atingira na vida eclesiástico-intelectual. Em 13 de março era nomeado por Pio XI, arcebispo de Mitilene, coadjuvando o cardeal patriarca de Lisboa, António Mendes Belo. Por seu turno, ao tomar posse da presidência do Ministério, em abril de 1928, José Vicente de Freitas convidara Salazar para a pasta das finanças. Perante a sua hesitação, Cerejeira aconselhou a aceitar, mas também a expor nessa noite o caso ao padre Mateu Crowley B.E.V., confidente e enviado de Pio XI, que desde 1927 se encontrava em Portugal. Pregador do Sagrado Coração de Jesus e fundador da Ordem do Cristo Rei, Mateu, que tinha adoecido numa deslocação a Coimbra e estava na altura em convalescença, por convite de Cerejeira, na Casa dos Grilos, tornara-se confessor e guia espiritual deste e de Salazar, sobre os quais exerceria enorme ascendência. Tendo já antes sugerido a Salazar que deixasse rebentar o vulcão de ambições
que intervira nele. E assinar ser útil à Igreja, esse enviado do Vaticano fez-lhe de novo sentir que não se podia furtar ao cumprimento do dever para com o país. Em 5 de agosto de 1929, morreu o cardeal Belo e Cerejeira foi eleito por unanimidade pelo Cabildo de Sá de Lisboa, vigário capitular, sede vacante, até que o Vaticano nomeasse novo patriarca. Essa nomeação não tardou. O consistório secreto, reunido no Vaticano em 18 de novembro, acabaria por eleger o próprio Cerejeira patriarca de Lisboa. Conforme é das regras, o bispo lisboeta, com o título honorífico de patriarca, é automaticamente elevado ao cardinalato, privilégio obtido por Dom João V, do Papa Clemente XII, em 1737. Deste modo, Cerejeira tornou-se cardeal em 16 de dezembro de 1929, sendo, aos 41 anos, o mais jovem membro do Sacro Colégio. Foi por isso qualificado em Roma de Cardinale Bambino, ou Cardinaleto Português. Cerejeira terá sido, porém, uma segunda escolha da Santa Sé, como lembrou no Jornal Público, de 11 de agosto de 1996, Frei Bento Domingues, competindo na sucessão de Belo com os arcebispos de Évora e de Braga, respectivamente Manuel Mendes da Conceição Santos e Manuel Vieira de Matos. Por seu lado, Oliveira Salazar tornar-se-ia em 1932 presidente do Conselho de Ministros, desenvolvendo logo em 23 de novembro desse ano o seu pensamento sobre a intervenção secular dos católicos, ao considerar inconveniente a intromissão da política na religião e ao avisar que se impunha a continuação de um regime de separação. Chegara-se, entretanto, a 1933, ano em que o edifício do Estado Novo se estruturou, sendo plebiscitada a constituição do novo regime, no mesmo dia em que Salazar assistiu a uma missa celebrada por Cerejeira. Ao referir-se em 1934 à nova Constituição, Salazar realçou o facto de ela reconhecer a Igreja com as suas organizações próprias, deixando-lhe livre a ação espiritual. Poucos dias depois, Cerejeira passou a noite de Natal com Salazar, oferecendo-lhe este um cálice para a celebração da missa, enquanto debatiam o tema da representação da Igreja na Câmara Corporativa. Na abertura solene desta Câmara e da Assembleia Nacional, AN, em janeiro de 1935, sentaram-se a partir de então em cadeiras voltadas para a tribuna, os membros do governo e em lugar à parte num trono o cardeal patriarca. Cerejeira ofereceu a Salazar em 3 de julho de 1937 um crucifixo de marfim e convidou a ir no dia seguinte à missa dominical no patriarcado. Este preferiu assistir ao ofício na capela particular de um amigo. Ao chegar, rebentou uma bomba preparada por anarquistas, que abriu uma enorme cratera no chão, mas sem atingir o ditador. Mal soube, Cerejeira precipitou-se sobre a sua capelinha para dar graças a Deus, encabeçando o coro dos que aproveitaram para reforçar a lenda do caráter providencial de Salazar. Enquanto a Segunda Guerra Mundial alastrava na Europa, o Estado português assinou, em 1940, com o Vaticano a Concordata e um acordo missionário, negociados, entre outros, por Mário de Figueiredo. Num discurso de 25 de maio, Salazar esclareceu que o regime não cometera com a Concordata o erro ou o crime de deitificar o Estado, esclarecendo, porém, que se o poder deste devia ser limitado, também se impunha a contenção do poder da Igreja. Cerejeira regozijou-se
na emissora nacional, por não ter sido restaurado o antigo regime, concordatário caracterizado pelo clero sentado à mesa do orçamento, apontando como única nota negativa o facto de, segundo a concordata, o Estado não dever indemnizar e subsidiar a Igreja. Com a derrota dos nazis fascistas, Salazar concluiu pela necessidade de mudar algo para tudo continuar na mesma e prometeu eleições livres, como na livre Inglaterra. A participação de católicos no Movimento de Unidade Democrática, MUD, obrigou o cardeal a manifestar uma posição, afirmando que na consulta feita ao país, essa instituição não tinha de responder, embora os católicos devessem escolher entre os que falavam à nação, quem observava a lei divina e os direitos da Igreja. As acusações de comprometimento da Igreja com o Estado Novo não cessavam de crescer, mesmo no seio dos católicos. Depois, o ano de 1958, com o regime abalado pela campanha oposicionista do general Humberto Delgado às presidenciais, foi de verdadeira crise para a Igreja Portuguesa, em cujo seio muitos católicos se ergueram contra o Estado Novo, levando Salazar a dizer que se quebrava doravante a Frente Nacional, na qual assentava o regime. Foi efetivamente nesse ano que surgiu um catolicismo progressista na Ação Católica Portuguesa, ACP, e que ainda não refeito do susto eleitoral, Salazar se confrontou com a carta do Bispo do Porto, António Ferreira Gomes, onde este tecia críticas ao Estado Novo. A dissidência de católicos progressistas foi tema de uma violenta crítica de Salazar, que advertiu a Igreja Portuguesa de que devia acatar o poder civil. Caso contrário, o Estado seria obrigado a rever a sua política religiosa e mesmo a revogar a concordata. Em aparente resposta, Cerejeira lembrou que a Constituição Portuguesa aceitava a soberania, cada um no seu domínio, dos dois poderes, embora relevasse o facto de ser a ordem espiritual a julgar a temporal e não vice-versa. Dada a hierarquização nela subjacente, esta frase motiva uma resposta sibilina de Salazar, segundo o qual caberia ao Estado julgar os homens que serviam Deus. No ano horribilis de 1961 para Salazar, Cerejeira não deixou de se pronunciar sobre alguns dos eventos que atingiram então o regime. Após a invasão dos enclaves portugueses na Índia de Goa, Damão e Dio, o próprio Cerejeira reuniu os crentes na Sé em manifestação silenciosa para que Goa permanecesse portuguesa e o país não perdesse parte da sua alma. Depois de escrever a Salazar, reconfortando o amigo, quando este sofria todas as dores de Portugal, assinou uma nota pastoral de confiança e exortação nacional, apelando aos jovens para defenderem a nação pluricontinental portuguesa, cuja obra civilizadora e evangelizadora qualificou de heroica, universalista católica. No final de 1962, Cerejeira deslocou-se a Roma para a abertura do Concílio Ecuménico Vaticano II, sobre o qual, como sempre, não deixaria de alertar contra as tendências progressistas de certos católicos. Por seu lado, Salazar mostrou-se desde logo preocupado com o concílio, e nomeadamente com a encíclica papal Pacem in Terris, de abril de 1963, profetizando que abriria largas perspectivas ao progressismo, ao anunciar no ano seguinte a sua presença no Congresso Eucarístico de Bombaim, colocando a hipótese de uma deslocação a Goa. O Papa Paulo VI enfureceu Salazar, que prontamente avisou Cerejeira de que, a realizar-se a visita papal à antiga colónia portuguesa, a concordata seria denunciada.
Assustado o cardeal encontrou-se com o Papa, que por fim lhe assegurou não se deslocar a Goa, nem desejar que a viagem à Índia fosse um ato considerado menos amistoso para Portugal. Cerejeira relatou a conversa a Salazar, que lhe respondeu secamente que em política os atos transcendiam as intenções. Em 1967, o Papa acabaria, no entanto, por aceitar o convite do governo para se deslocar a Portugal, e a visita constitui um triunfo diplomático para o regime enquanto estava a ser assediado internacionalmente pela sua política colonial. O último ano de Salazar na presidência do Conselho de Ministros foi também um ano horribilis para Cerejeira, então a completar 80 anos. Discutiu, nesse ano de 1968, o progressismo católico com Salazar, que alertou contra o perigo de aquele se tornar antinacional. O patriarca reconheceu ter chegado a esse dia, retorquindo-lhe o chefe do governo que o conflito era então inevitável entre o governo e o progressismo, ou entre o governo e a Igreja, caso esta apoiasse aquele. Em abril, Cerejeira, ao seu antigo companheiro de Coimbra, pedindo-lhe que este lhe desse as sopas no jantar do dia do aniversário do próprio Salazar, pois a providência já lhe tinha levado diversos amigos, restando então só os dois para se aquecerem na fogueira antiga. Mal sabia que no final de agosto uma queda forçaria o amigo a ser operado de urgência a um hematoma craniano, determinando a sua súbita incapacidade para governar, antes de falecer 2 anos depois, em 27 de julho de 1970. Cerejeira sobreviver-lhe-ia 7 anos, depois da transmissão dos poderes para o novo cardeal patriarca de Lisboa, Dom António Ribeiro. Em 1971, Manuel Gonçalves Cerejeira retirou-se para a Casa de Retiros do Bom Pastor, na Buraca. O golpe de Estado do MFA, de 25 de abril de 1974, e o período revolucionário parecem não o ter tocado muito, nem penetrado nos jardins arborizados da Quinta da Buraca. Faleceu às 23 horas de 31 de julho de 1977, aos 89 anos.